E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Até esse texto, Paulo está escrevendo aos Efésios e ele está falando sobre o desenvolvimento da igreja. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, o desenvolvimento natural da igreja. Todo mês, ou pelo menos uma vez por mês, né, eu levo a minha filha mais nova, a Valentina, para ir ao médico. É a consulta de rotina. Por que a Valentina precisa ir ao médico? Porque o médico está acompanhando o desenvolvimento da Valentina. Então, quando eu vou lá, eu já estou meio especialista em tudo que ele vai fazer. Eu já sei o padrão dele. Então, ele vai deitar ela, medir a circunferência da cabeça, ver quanto que ela está pesando, olhar o ouvido, garganta, e ele vai dar assim o que nós chamamos de geral. Depois eu sento diante dele, ele pega lá uma folhinha que a gente tem lá na carteira de vacinação, onde tem um gráfico, e ali no gráfico ele aponta, diz, a Valentina está nessa curva. E ele chama a Valentina de mignon. Fala assim, ela é mignonzinha, ela é pequenininha. Mas ela está seguindo a curva. Ela tem engordado, ela tem crescido, ela tem, então, desenvolvido. Ele também me pergunta, o que ela está fazendo agora, pai? Ela já engatinha? Ela já faz isso? Ela já fala? Ela está comendo? O que ela está querendo? Ela está querendo comer? Os dentes já estão irritando ela? Como que está o desenvolvimento da criança? Porque o médico está ali para analisar o desenvolvimento. Nós, irmãos, como igreja, precisamos, então, perceber como está o desenvolvimento da igreja. Assim como o corpo humano precisa desenvolver, assim também a igreja precisa desenvolver-se. Nós não podemos ser uma igreja que não desenvolve. Porque uma criança que não desenvolve, ou um adulto também, né, que não se desenvolve, ele pode ter um problema de saúde. O que é o nanismo? A pessoa que não cresce, fica não. É um problema de saúde. O desenvolvimento dela não é normal, por isso ela não cresce. Ela vai ficar pequena. Isso não é natural. Se fosse natural, todos nós seríamos anões. É um problema.
nós precisamos olhar para a igreja e observar. A igreja está se desenvolvendo? Não, então a igreja tem um problema. Porque a igreja foi deixada por Jesus para ter um desenvolvimento natural. E é isso que eu quero conversar com você hoje. O desenvolvimento natural da igreja. Em primeiro lugar, eu quero que você veja aí que a igreja, ela é estabelecida por Jesus. Pode passar. A igreja, ela é estabelecida por Jesus. Está no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, nós vamos aprender duas ações aqui de Jesus ao estabelecer a igreja. Ele aponta para mim e para você que, primeiro ali, ela existe por causa da graça de Deus. A igreja não existe por minha causa, nem por sua causa. A igreja não existe por causa dos meus esforços. A igreja não existe de maneira nenhuma por causa das ações dos antepassados. A igreja existe porque exclusivamente Jesus estabeleceu a igreja. E ele disse, quando ele tem um encontro com Pedro, lá em Mateus, ele diz, sobre esta pedra, que não é Pedro, mas é aquilo que Pedro falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que edifica a igreja? Quem que estabelece a igreja? Quem que normatiza a igreja? Jesus, porque foi ele quem morreu pela igreja. A igreja não está estabelecida em nenhum padrão humano. A igreja está estabelecida no padrão de Deus. E o padrão de Deus é o padrão da graça. Por que somos salvos? Pela graça sois salvos. Não existe ninguém dentro da igreja de Jesus que possa dizer, eu fui salvo porque Jesus achou que eu era muito bonzinho. A igreja está estabelecida pela graça. Por isso, a mensagem da igreja não pode ser outra, a não ser salvação de graça. Ninguém paga nada. Jesus já pagou o preço. Essa é a igreja. A igreja está estabelecida por ele. A igreja, então, tem a causa da graça de Deus. Ela existe por causa disso. Mas ela não só existe por causa da graça. O texto vai nos dizer que ela existe por causa da capacitação de Deus. Não é a minha ação como ser humano que mantém a igreja. Não é a minha capacidade que mantém a igreja. Mas a capacidade concedida por Deus. Aí nós vamos entender então que há uma ação sobrenatural. A ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Há uma frase que eu gosto muito, que é tão, já virou carne de vaca, como diz o outro, né? Deus não faz o quê? Você sabe? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus não olha no mundo e diz, vou pegar aquele cara ali porque ele é bom de gerenciamento, vai gerenciar a minha igreja. Não. Ele salva o que não é bom e torna ele bom. Por isso que ele escreve lá a carta aos Coríntios, quando Paulo escreve, diz assim, porque Deus escolheu as coisas que não são. Ele escolheu os menores para confundir os sábios dessa era. Ele escolheu os menosprezados para confundir aqueles que se achavam tolos da situação. Então, quando Deus estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu o meio dessa igreja agir. Ela vai agir pela ação do Espírito Santo, concedendo dons aos homens. Qual é o dom? Qual é o dom que você tem, que você pode dizer assim, esse é meu mesmo. Não foi Deus que deu.
para a igreja, nenhum. Porque todo dom que existe na igreja foi concedido pelo Senhor. Então, não é a minha glória, não é para a sua glória, não é para a glória de ninguém, porque Jesus Cristo é quem estabeleceu a sua igreja. Amém? O texto continua dizendo que foi Ele quem levou o cativo o cativeiro e Ele concedeu dons aos homens. E Ele subiu para encher todas as coisas. A unção plena vem de Cristo. A unção não vem do curso que você faz. O curso é uma ferramenta. A unção é de Deus. Tem o pessoal que dizia lá, não, é só fazer seminário que é pastor, então? Eu falava, vai pensando. Não é porque a pessoa tem um canudo de teologia que ele pode dizer, eu sou pastor. Porque pastor não é formação teológica. Pastor é dom. Está aí, ó. Ele concedeu alguns para pastores e mestres. Quem concedeu? Jesus. Ah, é só pegar um título aí de apóstolo, que agora eu vou ser apóstolo? Porque apóstolo é dom, e Deus concedeu o dom de apóstolo. Não existe forma humana de você se tornar alguma coisa dentro da igreja, porque é a igreja é de Jesus e Ele é quem capacita os escolhidos dele. Ponto. Amém? Então essa igreja, ela já tem um princípio para se desenvolver. Ela está no centro da glória de Deus. Deus enche todas as coisas. Mas Deus gosta de parceria. Então não é só a ação de Deus que desenvolve a igreja. É a ação dele junto com a ação dos seus servos. Então a segunda coisa que eu quero ver com você é que a igreja, ela, embora seja estabelecida por Jesus, ela é organizada pelos dons. Como que Jesus faz para organizar a igreja? Ele concede os dons. E os dons é que vão organizar a igreja. Não é alguém que chega aqui e diz, não, eu sou o mais bonito e eu vou ser um pastor. Eu sou o mais rico e eu vou ser então um tesoureiro. Eu sou o mais bem informado, tenho um alto grau de estudo, então eu vou ser o administrador. Não é assim. Deus concede os dons às pessoas. E os dons que Ele concede às pessoas, Ele faz na sua sabedoria, que não é igual à nossa sabedoria. Os dons cooperam para que a igreja se organize. Veja que os dons cooperam para aperfeiçoar os santos nos seus trabalhos. O versículo 12 vai dizer, por que existe apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres? Esses 5 dons que nós chamamos de dons principais ou primordiais da igreja. Por que eles existem? O versículo 2 diz para mim, ele tem um objetivo. Quando diz assim, com vistas ao, com o objetivo de, para quê? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos. Por que Deus deixou na igreja pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas? Para que toda a igreja fosse edificada por esses dons. E então cada um, além desses 5 dons, fosse fazer o seu trabalho. Porque não existe só 5 dons. Existem outros dons que Deus dá na igreja. Estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, está lá em Romanos. Você pode ler depois. E você vai ver quantos dons Deus distribui à igreja. Cada um tem um dom. Mas os dons são gerenciados e são organizados dentro da igreja pela ação do Espírito Santo através dos apóstolos, dos profetas